Muito boa tarde, boa noite, bom dia. Assembleia Geral Cósmica Telecosme, segunda para vocês. Agora no Ano Novo 26.1. Boa noite, Rafael. Boa noite, Cristiano, a você que está em casa, a todos os presentes aqui no Estúdio 2. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Então, galera, também participe, porque a cada semana você, assembleano, decide o que precisa ser decidido agora. Tudo aí fora já aconteceu o que precisa acontecer, mas a confirmação vem de você agora, em acelerar o que resolvido já está. Então, bora resolver para valer. Por isso, nosso boa noite aqui ao nosso público. Já estamos aqui com bastante gente participando. Gisley, Aline, Genesi, Maria Laura, Maria Trindade, Deise, Adriana. Muita gratidão a todas vocês, Mércia. Adeilton Cueca, e temos cueca aqui. Seja bem-vindo, Adeilton. Gente, isso aqui não é clube do Lulu, não, cara, mas aqui os cuecas têm que participar. Então, Adeilton, gratidão por você participar. José Lima, gratidão por você participar, José. Então, isso aqui não é clube do Bolinha, não, e nem Luluzinha, porque os cuecas têm que participar. Então, muita gratidão. De quem está anos-luz atrás. Márcio Adriano, gratidão, cueca, aí, por participar, e traz a tropa aí, porque isso aqui é só para todo mundo. Porque não vai entender nada aí fora, né, Rafael? A parada aqui. Olha, cada cueca trouxer mais um, é garantido que o entendimento, a validação está aqui entre nós, com vocês. Então, traz cueca aqui, porque é bom para ele e melhor ainda para você. Dila, cueca equilibradíssima, junto com a calcinha. Validação já, como diz Leide Loura, Eliana, Flávio também é outro cueca aqui presente. Então, bora, cueca, bora compartilhar. E para você que está chegando agora, quando a gente fala sempre o pedido dos cuecas, é porque sempre as damas são a nossa grande maioria nas lives. Então, é uma comemoração quando nós encontramos os sagrados masculinos em ação. Quer saber mais? Vem com a gente. Que as damas já fazem esse trabalho, ó, foram bem treinadas por Eliana, já por eons, só confirmando agora nos últimos 40 anos. E nós estamos tendo esse desafio, né, Rafael, de arregimentar os ainda meio sonolentos, mas que estão aqui participantes. Então já temos aí uns 4 ou 5 cuecas. Tragam mais, porque isso é bom para você, cueca, e bom para todo o cosmos e além, porque direcionamento é a parte do masculino. E a live Assembleia Geral Cósmica é uma pauta onde a gente traz os assuntos para ligar de baixo para cima, ou seja, você, no outro lado da telinha, com o seu quantum adequado de energia vital, taxa vibracional, em coletivo amoroso, fortalecendo o que verdadeiramente a gente precisa manter, sustentar a realidade adequada. Aqui, nós chamamos de manter o olho na leiteira para o leite nunca derramar. Então, é o olhar do observador. É esse ponto específico onde a gente trabalha aí com a dupla fenda, que aqui ela é dupla, quadra, oitavada. Você já vai verificar isso agora. Então, Brasília, a conta chegou, então se tem um banner que diz tudo e mais alguma coisa, Rafael, é esse. Foi verificado 150 bilhões de doletas, que isso em real multiplica por 6, né? Dá quase 700 bi em reais, que um certo presidente americano, que ainda não sei por que não foi indiciado, porque provas irrefutáveis tem. Eu disse, provas irrefutáveis tem. E por isso você vai ver só aqui o que aconteceu com uma certa procuradora, né? Tu vai ver só aqui. Por isso que conselheiro de Trump, Jason Miller, diz: acabou.
Conta chegou, Brasília. Acabou. Pode desfazer CPI do INSS, porque tem aí do Banco Master para acontecer agora. E a Correia é a mesma, né? Vai ser tudo indiciado outra vez. Entendeu? Então, aqui, está sendo entregue para você, na hora, na íntegra, aquilo que os outros canais ainda estão tentando explicar, porque estão querendo colocar isso como uma questão que é dinheiro, que vai sobrar dinheiro de um lado e de outro. Gente, põe na sua mente e coração caminho. Se você caminha na prosperidade, na abundância, tirou o ladrão da equação, o que acontece? Na boa, o que acontece? Então, para de se preocupar com aposentadoria, dinheiro. Faz a coisa certa. Mantém o olho do observador para o leite não derramar. O resto, naturalmente, vem. Os corruptos serão presos, não terão tempo nem de se tornarem candidatos, que dirá elegíveis. Então, esquece essa parte. Mantém o processo, foco, atenção, e o resto naturalmente se derrete, se desmancha, se desconstrói. E é você um dos responsáveis por isso. É simples assim. Porque, Rafael, a dupla quadra oitavada está aqui pela primeira vez representada adequadamente. Então, tu vai ver aqui na tua tela 8 opções. Qual que você decide? Tem uma opção ali de paraísos com civilização. É uma opção só. Uma só opção. O paraíso com a civilização. Agora você tem as demais opções aqui. Ó. Tu pode ver o mundo de vermelho, você pode ver gente mexendo com a tua cabeça, você pode ver navio encalhado. Cara, você pode ver tudo. Homem e mulher, você pode ver tudo. Só que quando você coloca a tua intenção, teu foco e atenção na criação de paraíso da qual você participa, porque paraíso que você não participa nunca será paraíso. E paraíso tem que ser construído por você, por mim. Não tem paraíso pronto. Então, quando você coloca teu olho nisso, eu, vestido, não sou velho, nem jovem, fraco, forte, homem, mulher, eu me coloco à disposição de construir esse paraíso. Aí você para de olhar tudo isso aqui, se o foguete foi para a Lua, né, Rafael? Se não foi, se o deserto fica verde, se não fica, balela. O observador é Deus. Desviei o olhar, desviou Deus e passou a olhar TikTok, Kawaii, etc, etc. Então, ó, um olhar só. Pauta, assembleia, fazer. Leia aquela frase em cima dos dois olhos lá, Cristiano, que nós precisamos reforçar bastante. O observador é Deus em ação. Desvio, ó, do olhar, colapsa a realidade. Então, você não mantém nada em pé quando você tira o olho da realidade. Nada fica de pé. É leite que derrama, é criança que se machuca, é idoso que sofre acidente, porque você tirou o olhar. Qual é que é a realidade que nós sustentamos aqui? Os 4 pilares. Abundância infinita, paz eterna, saúde perfeita e bem-estar. E esta é a sua realidade. Você não tira o olho do que nós estamos trazendo. E o resultado, ou seja, o efeito colateral é colapsar as outras realidades. E isso é mérito seu. É você que está trazendo isso. Em coletivo, junto ao coletivo amoroso. Eis aqui o que está escrito no barrado dessa imagem. Assembleia Geral Cósmica. É você decretando aqui no chat o que você não quer mais que isso que aconteça, é você, no gravado, escrevendo também no chat, porque é aqui que nós mantemos, sustentamos a verdadeira realidade para colapsar realidades alternativas. Okay? Rafael, mas eu não tenho tempo para isso. Primeiro que não existe tempo. Segundo, você só vai olhar para um lugar e fazer uma coisa. Eu sou Deus em ação, construo o paraíso em conjunto com meus irmãos e irmãs. E mais nada. E vai cuidar da sua vida. Só isso. Bora validar algumas
novas atividades e cancelar o que não é para acontecer? Então a conta chegou, está aí. Esse tema é o tema de hoje. Então quem precisa ser indiciado? Coloca o nome. Olha a foto no ombro direito do Sheik ali. Quem é esse ex-presidente que está aí? Que está sendo acusado aí? Quem que tem que ser indiciado no mundo hoje e ir preso? Coloca o nome e diz: em Assembleia Geral Cósmica é indiciado agora. Mas coloca, printa a tela e guarda a data, porque para depois ninguém dizer, mas como é que eles falam e acontece tudo? Quem conta para eles essas coisas? Pegou a dica? Então, aí deu o Lula mais adiante, foi no Nordeste, tomaram cocô com ovo podre na cara. Desculpa. Foi jogado. Vocês ouviram? Lady Loura falando. Aqui de última hora. O Nordeste já está abrindo os olhos em relação ao atual presidente e à primeira-dama. Notícia quentinha aí, jogaram ovos neles e vaiaram e tudo mais. Então é isso que você está fazendo. Chegou. Então assim, você vai colocar, é uma prática que tu vai fazer diária. Tu vai confirmar, vai anotar dia e hora. Eu, fulano de tal, decreto. Indiciamento de Obama. A partir da live Telecosmos, segunda, dia tal, hora tal. Fui eu que fiz isso. Você. Você que fez. E aqui? Tenta não rir. Botaram fezes, né? Mas é bosta mesmo, gente. Então, galera, aqui, coisa simples. Xalala. Está invertida a leitura aí, mas lê. O Cristiano vai ler agora ali. Ó, jogaram ovo e fezes na visita ao Nordeste. Lula e Janja, tente não rir. Tá aqui, o canal é esse, ó. Eu sou o SE, vai lá, procura no YouTube, coloca o link aí, só para rir agora. Até aqui teve mais de 300 mil visualizações. É, lógico. Isso é agora, galera. Se está assim no Nordeste, pensa no outro lado, no restante do Brasil. Para você ver que as urnas nunca foram confiança de realidade do eleitor brasileiro. E agora todo esse pessoal não vai ter nem chance de se candidatar, porque dirá se eleger. E a qualquer momento nós vamos abrir um plantão para avisar de uma certa prisão aí que já está rolando. Pegou a visão? Então, ó, bora lá. Pegou a visão, bora lá. Então, isso aqui é só o tema inicial, tá? O tema da live é esse aqui, ó. É garantir. É Bolsonaro no poder. Jair, Flávio, o mosquito do Bolsonaro, a cadelinha do Bolsonaro no poder. Vai ser melhor. Entenderam? Bolsonaro no poder. Pai, filho, tico-tico no fugá, calopsita, sei lá, mas é Bolsonaro no poder. E acabou. E deixa a esquerda morrer. A bola da vez chama-se Flávio Bolsonaro. E deixa a esquerda morrer. Você não tem que discutir com esquerdopata. Você só afirma. É isso. Você não discute com doido. Você afirma. É isso. Problema de cada um lidar com a sua própria colheita e consumo. Você só tem uma ação. Você afirma. Você já está vivendo a real realidade. Aí o homem da toalha de piquenique na cabeça está pé da vida lá, porque, né? 150 bi. Só aqui que você entende, a Terra é maior. Porque aqui não se defende terra plana, convexa, côncava. Quem tem razão, a Terra é redonda, e vai para o espaço, né, Rafael? Nossa, eu vi a Terra redonda. E acabou, e para quê? Então, você está entendendo agora que terras está aqui. Como é que eu vou conhecer isso? Contato para adquirir no Telegram. Serviço de utilidade pública, único para você. Então está aqui, naquele miolinho ali é onde todos nós estamos, e
reintegração de posse, ativação, tudo aqui para você. Um conjunto de horas dedicadas somente para uma coisa: você se desenvolver. Não é sobre outra coisa. Porque cada valor desse curso aí é uma ninharia. E é a mãe que traz. Eu sou somente um representante da mãe, o Rafael também. É a mãe que traz isso tudo para vocês. Então você, cueca, calcinha, que está entendendo isso, faz aí teu parcelamento comigo, adquire para entender e para praticar. Não é para estudar. Essa que é a diferença. São salas fechadas para você que está chegando agora, onde você acessa, esse conteúdo já está à disposição. Entre em contato com o arroba aí na tela pelo Telegram. Este arroba é do Telegram. Então, você entrando em contato com o Cristiano, você terá acesso a uma dessas salas para iniciar os seus estudos nessa nova fase de formação, de qualificação. E esse é o ponto principal, é você inteirando-se para expandir o seu conhecimento e automaticamente a sua expansão se torna consciencial. Esse é o ponto principal. O que eu aprendo com isso, Rafael? Por exemplo, a deixar de ser bobo, a acreditar em livro velho, a deixar de acreditar em opinião, a viver a opinião de terceiros, conduzir sua vida não sobre a tua consciência, mas a consciência do outro, acreditar no que o padre fala, o bispo, o pai de santo, o pastor, o político da vez. Veja assumir o controle da sua própria vida, de você mesmo. Veja que a gente não fala de política, a gente fala Bolsonaro, porque eles estão com a energia agora. Porque se for uma outra família, vai ser essa família. É quem se conduz. O que Rafael está dizendo, Cristiano e Eliana, é quem se conduz dentro da luz. A família Bolsonaro está se conduzindo. Então, por isso que acreditamos e acreditamos neles. Isso não é sobre política. Porque a política tem que se converter para a luz. É só isso. E é você que decide como fazer isso. Só vem. Só vem e vamos em frente. Porque, Rafael, a gente fala de inteligências. Então, 3 tipos de inteligência. A inteligência cósmica. Temos aquele mais de que badalado curso, 2 de maio, Gabriel, Cristiano Serrano, Rafael, Cristiano estão aí trazendo juntos, em maio, a inteligência em cosmologia avançada, base para vocês trabalharem o quê? A inteligência orgânica, graduação entregue por Cristiano entre 2019 e 2020. Foram 18 episódios que eu fiz em variadas condições. Quem vê pensa que eu sou um churrasqueiro da esquina, camisa do Fluminense, folgadão. Mas, cara, eu sempre criei no que eu trouxe. Por isso que eu estava cagando, para como é que eu estava vestido, como que eu estava falando, cagando. Porque eu sempre criei e acreditei no que eu estava trazendo. Então, tem 18 conteúdos entre 2019 e 2020 para você entender de verdade. Cabala escura. Eu trouxe lá para você. Tem conteúdo de 1 hora lá, de graça. Não é sala privada, era para ser sala, né, Rafael? Mas tá lá, de graça. Gastei beijo. Isso aí. Fugindo de bala perdida para trazer isso para vocês, porque o Rio continua foda. Mas naquele período eu estava trazendo isso porque a mãe pediu e eu atendi o chamado. Para você que não dá atenção ao mensageiro, mas dá valor à mensagem. E esta é o início da história deste canal no YouTube, onde Cristiano, lá em 18, 19, né, Cristiano, trouxe vários cursos e são hoje, até hoje utilizados aqui, até hoje a gente recomenda. Embasam todas as informações. Então, clica aqui na bolinha do canal, abre a playlist e verifica quantos cursos abertos free, grátis, na faixa, você vai ter à tua disposição aí para melhorar
a sua linguagem para entender o que esses dois carecas aqui estão dizendo e continuar avançando como alguém interessado sempre em se autodesenvolver. Que, Rafael, a inteligência cósmica, que é esse contato, né, com Deus interno, pré-requisito está lá também, gratuito para você, quem é Deus. Inteligência cósmica, pré-requisito, faz lá a graduação Quem é Deus. Entregue lá, tem um canal específico para isso. Aí tu vai entender o que é o ICE. Se quiser, você pode participar ali da radiocosmologia, que é obter ter o acesso à sua própria informação de origem, quem eu sou, de onde vim, para onde vou. Aí você junta isso com a geopolítica orgânica. Aí faz sentido. O que foi tratado aqui sempre de guerra, difamação, fome, etc., faz sentido. E a inteligência em cosmologia está aí. Temos uma série que Rafael e Cristiano estão começando a trazer hoje, estreia hoje, Geopolítica Multidimensional, episódio 1, 21 horas, e essa sala mais do que acessível só para todo mundo, muita acessibilidade, faz aí inteligência artificial em cosmologia avançada. Para você trabalhar a IA tem que falar da verdade. E quem traz a verdade? Aquele que acessa a Deus. Ponto. É só isso. Quem é que traz verdade? Quem acessa a Deus. Quem se comporta, age como Deus. Esse é que traz a verdade. E é só isso. Não está atrás de dinheiro, de ribalta. E é importante você entender que, e pode ter observado aí nas nossas últimas lives, que a gente não está mais mostrando vídeos, nem muitas imagens, nós não temos mais um material publicitário de vídeos, etc. É porque essa plataforma aí desse patinho, que está o desenho aí no cantinho da sua tela, ela é paga para oferecer esses recursos. E não é um preço em moeda nacional, é um preço em moeda internacional. E este preço, ela é proporcional ao câmbio. Então, e ela não parcela essa plataforma. É um preço fixo de $1.000 e pouquinho, numa tacada só, para uma assinatura de 12 meses. E venceu a nossa assinatura e a gente agora está utilizando o formato gratuito. E o formato gratuito, ele não disponibiliza recursos avançados como apresentar vídeos para você. Então, eu sei que você deve estar estranhando isso, mas faz parte dessa nova reformulação que nós estamos aqui nos organizando, nos estruturando para novamente trazer o conforto daquilo que você é acostumado. Então, você vai dentro das salas de estudos do Telegram, conhecer esses vídeos, conhecer esse material, mas aqui na plataforma, de momento, a gente não consegue. Estamos nos estruturando para isso, mas peço a paciência e a compreensão. Então, hoje, Rafael está estreando Geopolítica Multidimensional. A gente vai trazer aqui um adendo interessante para eles. Olha só, o que tem aí, que é novidade até para você aí. Ó. A moça aí, cientista presa por desvio de vírus, é sócia de startup de transgênicos, Rafael. Marido dessa cientista tem ligação com a Fundação Rockefeller, Rafael. Você está dizendo que a nossa cientista que operava e tinha acesso a laboratórios de uma universidade muito conceituada era casada com alguém ligado a uma outra estrutura de mutação genética e desviaram algum tipo de vírus altamente confidencial, filha Cristiano? da puta mesmo, fez isso. É isso que você está entendendo mesmo. E não é um, não, 24. Presta atenção no que você vai agora decretar de baixo para cima o encerramento. Coloca aí, galera. Eis a primeira pauta da noite. Decreta o encerramento imediato desse tipo de... Eu não sei, não dá para chamar isso de pessoa. Isso ainda deve estar abaixo da classificação de pessoa. Zumbi. Movido a ganâncias dessa forma, deve estar abaixo da classificação de pessoa. E a gente não está...
Geopolítica multidimensional, ela não trata de alguém que tem alta graduação, alguém que é forte ou que é fraco. Ela trata do que você é, mas é você espírito, você alma, você matéria, você energia. Essa garota aqui é podre na matéria, é podre no espírito, é podre na alma, é podre na energia. Esse sorriso. Entender isso é entender que geopolítica multidimensional é um conjunto de zumbis, de mortos, trabalharam para outros zumbis e mortos mais poderosos. E isso foi encerrado com as 28 rondas. O que a gente está vendo aqui é a disseminação de poeiras. Portanto, quando você escutar o analista, recomendamos, né, Rafael? Hoje, no episódio 1, temos um manifesto aos prezados analistas. Sempre que tiver alguma notícia de geopolítica, pega aquele episódio e esfrega na cara de um analista. Você considerou isso aqui que está escrito, que foi lido aqui, que foi entregue aqui, para fazer a tua análise? Ele vai ficar assim, Rafael, olhando para o tempo. Então, para de olhar para uma carapaça e passa a olhar a podridão que são esses tipos de seres. 96,3, né? 96,3% de seres balitas e sodomitas. Da população global, estamos falando. A única diferença entre eles, sabe qual é? É se está ativado ou desativado. Essa criatura está ativada. Simples assim. Então, é você entender geopolítica da maneira certa. E a carinha simpática e apresentando um sorriso inocente aí. É esses que a gente tem que ter mais atenção. E lembrando, portal nosso guia, E. Freitas falando, GC+, é público. O que está sendo entregue é público, registrado. Então, você decide. Quer participar disso, manter isso? É você que decide agora. Pauta. Rondas em pausa. Então, você já sabe, 28 rondas encerrado, aguardando a sala Deuses Criadores. Sim, porque a partir de 24 de abril, reprincípio da criação. E o que temos no reprincípio da criação, Rafael? Nosso presidente aí, sem soluçar, agora já mais de 6 dias, e comemora a melhora. Salve de palmas para o nosso presidente. Comemora. Esse mérito também é seu, comemora. Tá aí, ó. Foi só tirar ele de lá de dentro, daquele âmbito de cenário de tortura, de intoxicação por qualquer tipo de doses excessivas de remédio, que o período de desintoxicação já vem apresentando os quadros de melhora. Só o fato de desintoxicá-lo já está com quadros de melhora. E você tem parcela nisso quando decretou, ligou de baixo para cima, o encerramento de tudo isso. Tá aí, os benefícios. E a parte da mundo militar, né? Então é tiro que sai pela culatra, justiça ordenando prisão imediata de militares e ex. Sai pilotos da FAB, que não é notícia nova, Rafael. Já são 3 anos que tem militares de alta patente qualificados saindo do mundo público para o mundo privado. Então você tem um movimento, e por isso que é multidimensional. Eles não estão saindo porque estão perdendo direitos, não. É porque o espírito, a alma, está berrando. Eu não vou fazer parte disso. É o espírito que está berrando, é a alma do sujeito que está falando. Não é ele que está falando, não, nem ela. Eu não vou fazer parte dessa podridão. Então, aqueles que já estão fazendo o caminho, que tem uma regularidade dentro do bem-querer, bem-estar, estão tomando decisão já há algum tempo, agora só está sendo visível. Por isso que geopolítica só pode ter uma linha multidimensional.
eu nunca vou entender nada disso só olhando para a analista. Daí o resultado, ó, pessoal, é o seu serviço em ação. Observe que a gente está trazendo resultados do que você já está ligando de baixo para cima, está decretando com a qualificação adequada. Presta atenção nisso, que os resultados vêm aos poucos e naturalmente. Porque o que vai permanecer vai ser um militarismo podre e que tem que desaparecer. Porque os bons militares não deixaram de ser militares, retornam. É só esses aí que são podres estarem totalmente expostos. E os bons militares retornam, porque você decide isso. E você nunca deixou de ouvir comentários aí pelo pessoal aí dos 50 tons de vermelho ligado à política, que eles nunca gostaram das Forças Armadas, que fariam de tudo para derreter, destruir, desmanchar esse tipo de estrutura. E a estrutura está literalmente capenga. Por quê? Por causa esses cortes de orçamento cada vez menores, reduções, sucateamento. E aí, você como um oficial militar se forma lá como um concurso que é a nível de competitividade disputado com maior força que até mesmo a melhor universidade de medicina hoje do país, para chegar a esse ponto. Observe o que está acontecendo. Pauta. Quando for rir da Bolívia por ter Ministério da Marinha, sem ter mar, lembre-se que o Brasil tem Ministério da Justiça. E aí você tem um membro ligado à Al-Qaeda, traficante, que é preso no Peru. Este é brasileiro, não é? Brasileiro, Paraíba. Brasileiro, presta atenção na informação. Ligado à Al-Qaeda, preso em outro país vizinho aqui. Para o seu nível entender como é que está o cenário. É por isso que está aqui a aparente piada. É você que faz a ligação, junto com o teu espírito e tua alma. Ou qual é a relação que tem? É você que decide qual é a relação que tem de verdade. Que é um brasileiro de Pernambuco, aparece preso no Peru com uma organização que é japonesa. É você que faz essa ligação. É isso que analistas não querem entender. Eles querem enfiar na tua cabeça que a ligação que está sendo feita é pela cabeça deles. E não é. É pela sua. E quando você entende isso e valida, minha amiga e meu amigo, a coisa muda da água para o vinho, né, Rafael? Continua decretando esses encerramentos. Quero ver você colocar aí no chat, encerrando tudo isso, seja no ao vivo ou no gravado. Porque é aqui, não é lá no Telegram depois, é aqui, no chat. E aproveita, printa essas telas para que no futuro, se você for cobrado, e você, o que está fazendo? Não, eu fiz, ó, tá aqui, ó. Na época certa eu participei, eu fiz, eu executei. Tira o print Sou parte da solução, nunca do problema. Tira o print da tela, bota dia e hora, tudo tem que ser registrado, galera. Print da tela, seu nome, dia e hora, eu participei disso. Eu resolvi também. É em conjunto, é em coletivo, que se resolve tudo. Por isso, muita gratidão aos 100 que estão aí ao vivo conosco. Ó. Muita gratidão. Sem telas ao vivo conosco. E a gente sabe que fora as famílias, né? O cara da tela tem sempre 2, 3, 4 sentados em frente a uma tela. Então, é muito mais que o dobro. É a quadra em ação. Dupla quadra oitavada. E é dentro da dupla quadra oitavada que tem a operação que prende guarda municipal em Vila Velha, prende facção criminosa em Vila Velha. Pois é, mas aqui no Espírito Santo tem, claro que tem. E está sendo tudo exposto. E é para você entender. Nada vai ficar de pé. Então, mas é tudo sempre assim. É você que retira essa frase da sua frente. Tudo é assim no teu mundo, com a tua energia que está parada. Porque no mundo que eu estou construindo, nada fica impune. E está aí o resultado. O Espírito Santo fazendo a sua
Sacou? Você quer isso no teu estado, no teu município? Então decreta que eu quero que isso aconteça no meu município e no meu estado. Decreta. Printa a tela, bota teu nome e sobrenome com horário bonitinho. Olha, eu estou contribuindo para isso terminar aqui, ó, na minha casa, no meu quintal. Não é só aí. Ah, é só aqui que vai ter solução. Não, é em todo lugar. Lembra-se, tu está em menos de 4% da terra. Então aqui esse é o lugar, todo esse espaço é seu lugar. Então, você decretando aqui, decreta em todos os 4%, que é esse mapa mundi, que é pequenininho. Você entendeu isso? Querendo entender mais, pacote Anéis da Terra está ali para vocês. Comece pelo seu alcance ou aquilo que está ao seu alcance, perto de você, ao lado de você. Comece de dentro para fora. Veja esse exemplo aqui dentro da própria cidade, aqui dentro do próprio estado. Isso não é coincidência. É você, é nós, somos todos do coletivo amoroso. Rafael, pauta das pautas, né? Tem esses caras aí, os olhinhos puxados, passaporte oficial? Será que tem? Isso também é geopolítica multidimensional. Gente, tudo que foi feito foi tráfico. Não se falava de dinheiro, energia. E a energia podia ser retirada de corpos, ou os corpos eram sequestrados para resgatar a energia, para virar um Frankenstein. Isso aqui não é diferente. 10 mil chineses na Bahia em trabalho escravo, sim. Então você, baiano, que está nos assistindo, decreta BID, vai se fuder, agora, nesse momento. Você que tem carro BID, para e pensa, vai continuar com ele? Vai ficar no mimimi? Para, pensa, executa e seja um homem e uma mulher de fato. Vai continuar, mas isso aqui é só uma live, não vai acontecer. Permaneça no seu mundo, mas não reclame quando chegar no seu mundo e você ficou parado. Não reclame, tá? Porque fizeram isso na Segunda Guerra, tá? Quando chegou na vez lá do sujeito, antes da Segunda Guerra, lá na Alemanha, o cara foi tirando todo mundo do lugar. Mas não é comigo. Até que chegou na vez do grupo dele. Não é comigo, não é comigo. Isso não é para mim, isso não é para mim. Até chegar na tua casa e bater na tua porta a polícia desses monstros. Então, o que você está fazendo aqui é para você ter uma vida melhor daqui em diante. E caso você queira, corrija suas vidas anteriores. Caso queira. O resultado é um só, e é só para você. Tudo que está te acontecendo é resultado da vida que você trouxe até aqui. Tudo. Esses 10 mil chineses não são inocentes. Também são culpados. Sim, e só aqui que você ouve isso. Também são participantes. Em algum momento, de alguma forma, eles deram um joinha para essa bagunça. Só que você tem que permanecer na bagunça? Responde essa pergunta. Gente, de novo, meu exemplo, tinha 3 átomos que dá para trabalhar. E por persistir, estou aqui. Então, o chinês vai ter que continuar a ser escravo? Lógico que não. Mas tem que ter consciência disso, para deixar de ser. Bora fazer? Entenda o que está sendo dito aí, encerra o que precisa se encerrar e lembre-se que você já vem encerrando isso. Essa matéria nós já trouxemos com uma pauta um pouquinho mais informativa e incentivamos o seu decreto, e hoje o mundo está sabendo desse problema. Antes era um problema local, regional, estadual, e agora alcançou aí mais potência. Também tenha seu dedo nisso, para encerramento. Isso está sendo multiplicado ao mundo agora. Muito bom. Vem com a gente. 96,3% de balaítas e sodomitas. E porque são até aqui, que vai continuar a ser do mesmo jeito, é isso que você está agora colocando na pauta para encerrar. Você está se desativando, se você é um deles, a maioria é. Eu era. Então, entendam isso. Você era parte do problema, está deixando de ser. Então, quando você acaba com o teu mimimi com você, a coisa anda mais rápido. Então, termina o teu mimimi. Pauta. O que você tem que escrever?
printa essa tela e diz, eu participei disso. E com muito orgulho compartilhe com as suas redes sociais. Não precisa compartilhar com a gente, não. Compartilhe com seus parentes e vizinhos que não acreditaram e ficaram parados. Mostra para os seus parentes e contra-argumenta com eles. E porque a gente tem, de forma inconsciente, uma forma de dizer assim, mas isso é um problema do governo, isso não tem mais o que fazer, isso já deu tudo errado e agora não tem mais o que fazer. Não, tem sim. E você sabe disso que tem. E nós estamos fazendo. E essa repercussão está cada vez maior. E é pelo seu, o nosso, de todo o coletivo, quanto adequado de taxa vibracional e energia vital. Aí, cueca dizendo, eu participei disso. Não sei o que é isso, mas tu reconheceu, mano. Tamo junto. Foi uma das pautas aqui trazidas. Eu vamos embora. Sei o que é, mas... importante. Aí a Eliana também falando, decreto o fim da injustiça, da escravidão, de sequestro de crianças e todo tipo de maldade encerrado. Aí, Eliana, é isso aí. Aninha Lacerda. Gratidão pela presença, pelos encerramentos, pelos decretos, participou dos encerramentos, muito bom. Parabéns, Márcio. Porque quem não quer trabalhar está sendo retirado. Essa lourinha aí, aparentemente bonitinha, não quer trabalhar. E eu tô pouco me fudendo com a razão porque ela não quer trabalhar, ela tem que ser retirada. E quem tem o poder hoje e trabalha na luz tem que fazer a coisa certa. É disso que estamos tratando. É você direcionando a quem tem a caneta, o poder. É você que está fazendo isso agora. E quando você tiver que fazer ação física, material, também não se furte e faça o que é preciso fazer. Mas aqui, nesse momento, é você direcionar a energia, a intenção e foco para quem tem o poder e quer fazer, como o Trump demitiu a tal bonitinha, porque ela não quer indiciar ninguém. Ela queria engavetar os processos ela de não julgamento quer indiciar ninguém. E queria manter isso oculto desde o período lá de 2009, quando isso se tornou público. Queria manter. Chegou a nova gestão, capitaneada por Donald Trump, ele deu um prazo. Ela fingiu não ser com ela esse tipo de responsabilidade. Ele foi lá e demitiu. Essa é a diferença de quem tem verdadeiramente interesse ao coletivo de buscar soluções. Observe a diferença. E é isso que vai acontecer. Agora você faz o mesmo no Brasil. Justiça, sistema judiciário, Procuradoria-Geral, os organismos que estão aí coniventes com tudo isso. Direciona. Não é reclamar, é direcionar. Você direciona, aqui e agora, porque esse é o ponto de inflexão. Tudo que é preciso ser feito em dimensões, está sendo feito. Só que precisa de movimentação aqui, ó, em chão. E não é olhar para o lado, e nem para mim ou para o Rafael. É você se olhar e se ver como Deus. É você se olhar e se ver como ser de fato. Então vai lá e faz. Coloca lá print de tela, eu participei disso. Eu estou trazendo a real realidade. Assim como nos Estados Unidos, aqui no Brasil também tem que acontecer. Não importa que tipo de escaramuça você decreta e se mantém sereno, ativo, atuante. E fala com o teu amigo, parente, vizinho, papagaio, não importa. É isso. E permaneça, é isso que vai acontecer. Mas você é maluco, você é doido, é isso que vai acontecer. O problema é seu de não acreditar ou não crer. Você vai ficar para trás ou vou andar para frente. E cada um tem um caminho, galera, mesmo na sua família. Mesmo entre seus filhos, marido, esposa. É preciso que você entenda isso. O caminho é seu. Não é da sua esposa. Não é do seu marido ou do seu filho. Há muito amor. Claro, tem que haver. Mais ainda agora, para você entender que você tem que ter saúde. Você sem saúde, nada acontece. É você que tem que ter saúde.
Saúde para poder passar por isso. Saúde para você ver o que precisa ver adiante e participar dessa vida. Se o teu marido, esposa, cunhado, papagaio não quer entender, ficam lá e você vai adiante, mas vai. Vai. Pauta tá aí. Porque, olha a notícia, Rafael, curiosidade, reviravolta da genética. Homem descobre que seu irmão gêmeo, não nascido, é o pai do seu filho. Ao lado, foi decretado como um vídeo de IA. Mas a questão é que é uma apresentação de dentro do Vaticano, de um discurso que era velado. O Vaticano participava da Agenda 2030 e acreditava que ia ser esse mundo e queria participar dele. Só que agora está desaparecendo. Então, por isso, com serenidade e muita calma, você está se colocando fora disso. Aguenta esse momento com verdade e beleza. Todo mundo vai dizer agora ainda mais que você é louco, idiota, imbecil, e vai dizer com força e com veemência. E você tome sua posição que é necessário, de acordo com cada situação, mas se posicione com firmeza e ande para frente. Os cães ladram, a caravana passa. E a caravana passa porque um pai acreditou em Deus que há nele e não entregou a filha para o diabo, o Talibã. E ele conseguiu uma rota. Mas, Rafael, se ele se perguntasse se ia ter saída, ele teria saída? Se ele ficasse questionando, talvez, Allah vai me ajudar. Parado, aguardando alguém resolver o seu problema de fora, clamando a alguém ou assumindo o controle da sua própria vida e tomando decisões, avançando, seguindo em frente, em busca de respostas. Esse é o diferencial. É isso que vocês têm que entender aqui nessa mensagem. Ele chegou, pegou a família dele, vou meter o pé. Ah, não tenho dinheiro, ah, não tenho isso. É viver ou viver. Sabe o que aquele povo lá daquela ilha do Mar do Caribe fez durante tanto tempo? Se enfiar num pneu de caminhão e fazer a mesma coisa. Precisa chegar a esse nível de desespero? Então você está tendo a melhor oportunidade de todo mundo, que é entender que não tem que ficar em desespero. Esse pai é você, essa filha é você, é parte de você. E você está entendendo aqui agora que você abandona o desespero e a angústia. Esse mundo já desapareceu. É você que está se posicionando para ser um trabalhador e contribuir. E esse pai vai ter todas as riquezas que precisa ter. E essa menina também, porque ela tem que crescer como uma mulher livre e saudável. E esse pai ter uma boa vida e abundante daqui em diante, porque está se resolvendo, deixando de continuar a ser um baalita e um sodomita, porque ele estava sendo conivente, aceitando essa lei impura, aceitando essa tradição, esse costume e esse hábito. Então, quando você rompe com isso, é forte, mas você é mais forte que isso. Isso não é nada sobre delírio de grandeza, nada sobre análise política, nada disso. Isso é sobre você e eu, posicionados da maneira certa. E agindo. Pauta. Coloca aí. Pauta. Porque é o seu trabalho que está trazendo isso. Cinzas, Rafaela, o quartel principal da Guarda Revolucionária do Irã. Cinzas, o principal bunker deles de nuclear. Cinzas. Isso foi por quê? Porque os Estados Unidos têm um poderio bélico? Sempre teve. Então não é sobre poderio bélico, é sobre agir e se comportar como Deus. E agora temos uma nação que está agindo e se comportando como Deus. E tem outras, El Salvador, Polônia, estão agindo, se comportando como Deus. E todos aqueles que são falsos
Profetas estão morrendo. Todos aqueles falsos líderes de direita estão morrendo. Agora. Porque não se pode ficar de pé diante de você, que é Deus. Por isso esse país vai desaparecer. Mas quem é bom naquela terra vai persistir. Quem sabe o quanto melhor vai ser aquela terra. Sim, eu sei. Você sabe. Porque esse regime escroto, revolucionário, desapareceu. E é você que está fazendo isso. Sou eu, é Rafael, é Eliana. Porque você deixou de dormir e passou a trabalhar. Por isso, nossa gratidão. Vamos aos próximos slides, que tem bastante coisa. Porque é bizarro pensar, Rafael, que você vive tantos mundos diferentes. O orelhão e o iPhone, a Netflix e o DVD. É bizarro pensar que todos os estados americanos processaram o governo central quando se pediu algo simples. Registro de eleitores. Todos os governadores de esquerda processaram o governo central. Essa é uma luta da carne com o diabo? Claro que é. E é você que está vencendo ela. Eu estou aqui de um certo jeito, forma, Rafael também. E você? Não duvide mais de você. Deixa de duvidar de você. Porque você é Deus em ação, cacete, honra. Deixa de duvidar de você. Acorda e crê e trabalha adiante. Não olha para trás e nem para os lados. E diz, meu filho, esse é o caminho. Marido, esse é o caminho. Mulher, esse é o caminho. Mas anda. Não espera eles andarem com você. Anda e faz. Perceba aí que os Estados Unidos está arrumando sua casa. E arrumar a sua casa é de dentro para fora. E é isso que nós, aqui no Brasil, com você, com o Coletivo Amoroso, está arrumando de dentro para fora. Estamos arrumando nossas casas para daqui, do nosso território, resolvermos os problemas externos. É o seu quanto de energia adequado repercutindo em tudo isso. Porque está acontecendo. Nossa, mas Cuba não teria nunca liberdade. Está acontecendo. 2.000 presos foram liberados. Como é que a ilha do socialismo, da igualdade, do mais médicos, teria 2.000 presos, Rafael? Olha aí. Como é que uma ilha do tamanho do Rio de Janeiro tem 2.000 presos? É você que está fazendo isso. E a mudança de Cuba no cenário está acontecendo porque Donald Trump está pedindo sinais de manifestação e de interesse de mudança. E ele está pedindo esses sinais e está recebendo esses sinais. Eu posso ajudar vocês, mas vocês têm que manifestar que estão em mudança. Então, aqui, 2, 3 informações postadas aí sobre essas manifestações, os sinais de que eles têm interesse de mudar. Porque está acontecendo a mudança, meus irmãos e irmãs. Aqui, o documentário Falso Juiz está rolando. Assistam. Moraes e Lula condenados pelo CEPAC, a maior organização independente de conservadorismo no mundo. O crime eleitoral que... mas o juiz, ele é Deus. Não, não é. Ele é parte de Deus. Ele é Deus quando você é Deus. Ele faz quando você faz. Quando o Rafael faz e eu faço. Nada é feito sozinho. Não se movimenta recursos sozinho. Dinheiro, trabalho. Então, abandone a covardia. Dia 11, que muitos de vocês tiveram. Covardia. Se viram pequenos, menores, covardes. E agora vocês são convidados a abandonar isso. Porque esse juiz, ele precisa ter paz. Ele precisa ter isso resolvido. Agora. Porque você precisa ter paz e ter isso resolvido. Então não estenda mais o que não mais precisa ser estendido. Pauta aqui
Tire print dessa tela, nome, telefone, endereço, sei lá, mas confirma. E deixa guardado. Registro, backup. Eu participei disso. Você não. Eu posso confirmar o que você fez. É sobre isso que estamos tratando aqui também. Assembleia Geral Cósmica. Porque esse doente que está no quarto, 5 bonecos, um boneco pior que o outro, fala isso. Enquanto que Musk trata do debate global. O grande golpe que está sendo dado é desestabilizar o judiciário, que queria a Agenda 2030. Olha o que em poucos dias, o que ainda não foi aprovado completamente, Rafael, a lei da misoginia, ela ainda não foi aprovada, mas olha o estrago que ela está fazendo, demitindo milhares de mulheres no Brasil. E aonde que tem essa legislação também está separando homens e mulheres por conta de uma igualdade que nunca existiu. Então, o que você faz agora é fundamental. Não deixe de abandonar sua alma. Não deixe de abandonar seu espírito. Caralho, porra, faz isso. Isso é por você, merda. Não deixe mais. Esse é um recado de Deus em chão. E é o recado do rei de todas as terras. É ele que está falando aqui, não é Cristiano. Então, para de ser mendigo. E seja homem, e seja mulher. Porque os mendigos sustentaram a indústria farmacêutica. 500 bilhões para vender dano colateral. Foram os mendigos que sustentaram todo tipo de crueza, a venda de crianças. Então, quando você deixa de ser mendigo, você deixa de sustentar isso rapidamente. Você, assembleando, faz a coisa certa agora. Agora. Mais pauta para encerramento, mais atividade para você colocar aqui no chat. Porque hoje pacientes, Rafael, não estão pedindo sangue de vacinados. É por isso que Musk afirma. Presta atenção nesse post. Tá achando estranho? Vai fazer sua pesquisa por conta própria. Porque na hora do banco de sangue lá pedir sangue, tá excluindo da lista aqueles que foram vacinados. Ou até mesmo aquele que está pedindo sangue como doador, tá filtrando e pedindo sangue de quem não é vacinado para receber. Percebam o quanto é grave isso e o ponto que está chegando. E aí a massa de manobra, aquela que foi induzida pelo Plim-Plim, pelos 50 tons de vermelho, por todos esses veículos de mídia internacional, e acusaram isso aí. E agora você está ganhando peso de ouro se você não for vacinado para doar um pouco do seu sangue. Preste atenção. É por isso que Musk está escrevendo aqui, né? A sabedoria nos ensinamentos de Jesus. Se Jesus salva pessoas e eu não ficar no caminho dele, então eu serei salvo. Por que não? Ele fez uma pergunta ali e você tem a resposta. E é só aqui que você tem essa resposta. De maneira completa, precisa. Sim, você pode buscar essa resposta e achá-la em outros locais, certamente. Você é Deus, mas está exercendo Deus. Aqui é sobre exercício de Deus. Então, exercite Deus em você. Aqui diz essa notícia que um documento agora é criptografado com DNA. E ao lado disso, informa espiritualidade, que não é religião, ela está associada a encerrar a depressão, aumentar a longevidade, melhorar a saúde, bom humor, ou seja, traz para você real realidade. Então, essa criatura demoníaca chamada Macron vai manter algum tipo de tecnologia
desclassificada em seu poder? Nunca. Na minha presença, nem de Rafael. Nunca. Então, isso aqui é o que precisa ser uma propaganda que está sendo desfeita aqui e agora. Sim, existe essa tecnologia, mas jamais ficará na mão de uma corja dessa, de um Regis escroto, que esse cara é, que apanha de mulher todos os dias. Não, ele não vai manter essa tecnologia. E qualquer coisa, em qualquer lugar, que afirme que alguém que continua sendo podre e ruim detém poder, esqueça. Detém poder nenhum. Quem detém poder e exerce é você. É você que exerce. É você. Sabe, Rafael, a esfera de Buga está dizendo muita coisa. E vai dizer mais para aqueles que têm energia. Então fica aqui a dica para entender Buga, não é pela ciência. A ciência quer provas, ela quer evidências. E você não vai entender Buga pela evidência desta realidade. Você tem que elevar a dimensão. Quarta, quinta, sexta, sétima. E aí que você vai entender a esfera de Buga. Porque ela não está só aqui, ela está em outras dimensões, outras realidades. E aí você consegue entender que ela não vai se submeter ao capricho de algum ser local. Nunca. Ela vai se abrir só para aquele que tem coração. Sabe a Arca da Aliança? A da Bíblia? A mesma coisa. Uma esfera de Buga também. Só se abriu para aqueles que tinham coração. Homens maus tentaram encerrar aquela arca. E ela nunca se abriu para ninguém. Só para os de boa vontade. Taxa frequencial alta, energia vital adequada. Eis o grande diferencial. Está aqui uma mensagem fonte das fontes para você, vou colocar para vocês lerem também. Foi. Agora eu não lembro aqui em cima, eu vou colocar o nome para vocês, daqui a pouco, quando eu colocar o conteúdo. A evolução, o pré-requisito, Rafael, para deuses criadores é uma graduação gratuita. Quem é Deus? Está aqui. Fala comigo. Esse aqui que nos fala, Cristiano. Eu estou lá no Telegram, minha identificação é aquela. Fala comigo, te dou a graduação agora, exigindo nada em troca. Só a sua vontade de você querer ser livre, independente. Mais nada. E aí você decide, a partir daí, continuar. E de que forma continuar? Então, Deus dos Criadores é para aqueles que decidem continuar. Você deixa de ser alguém que está sendo consequência e passa a ser aquele que traz ação. QR Code na tela, Simpla 25/4. Isso eu, Rafael, Eliana, vai ter também sua participação. E convidamos você a participar também do Inteligência Artificial. Eu, Rafael, Cristiano Serrano e Gabriel. Estamos trazendo para você, melhor ainda, um manual para você acessar a inteligência artificial que trabalha com Deus. Sim, a inteligência artificial que trabalha com Deus. Está aí para você. Então, o QR Code na tela, aí. Vem com a gente. Só acessar. 2 finais de semana consecutivos de conteúdos muito necessários e relevantes para o seu avançar. Nova Terra, Rafael, o que nós temos hoje? Então, no quadro da Cooperativa Nova Terra, vocês já sabem que a gente está operando aí em 4 pilares, onde a abundância infinita, a paz eterna, a saúde perfeita e o bem-estar definem onde você se posiciona. E na última segunda a gente falou sobre a abundância infinita, mas a abundância infinita é um dos princípios mais necessários bater com mais força. Então hoje a gente vai continuar batendo na abundância infinita aí, com conteúdos ligados ao queridinho da mamãe,
Elon Musk. E de cara, a gente informa aí que 1,75 trilhão, eu disse trilhão, é o que está sendo na expectativa de investimento, trilhão de dólares, para que fique bem claro, para o maior IPO da história. Quer entender o que é um IPO? Joga aí na inteligência artificial, IPO ligado a movimento financeiro, porque ele está disponibilizando a SpaceX no mercado de ações. E quando fica na intenção de valores, ela só na intenção já alcançou 1,75 trilhão. E já tem 21 bancos interessados em capitanear esses recursos para revender, inclusive o BTG. SpaceX, de Elon Musk, protocola o pedido que pode ser o maior IPO da história. Então, observem esses sinais do movimento, do mercado de ações. Na informação seguinte ali, agora é oficial, SpaceX faz registro confidencial para o IPO histórico dos Estados Unidos. O fato de ele abrir capital no mercado de ações já deu uma valorização das ações dele antes mesmo de abrir. E ultrapassa. E aí você vai entender o que significa isso nos posts seguintes. Você vai entender aí, por exemplo, que este adolescente de 16 anos, ele fundou uma startup com uma inteligência artificial e contrata um homem de 38 anos como seu primeiro funcionário. Se eu tenho 15 anos e contrato meu primeiro funcionário, muito provavelmente que será o meu pai, pois é o meu elo de confiança, é o meu braço direito, então o meu primeiro funcionário com certeza seria meu pai. Entender esse tipo de informação é entender que o caso deste jovem, né? Então, observe no lado ali, Elon Musk afirma que os vencedores da IA serão. Observe que nós já trouxemos essa informação e está listada como localização geográfica. Você vê a inteligência artificial do Google dominante para o Ocidente. No espaço, a inteligência artificial da SpaceX. E na Terra, e que Terra seria a China. Então, observe aonde você se encontra, Ocidente, Oriente, que localização geográfica, entender esses sinais para onde você se posicionar e a quem e com quem se relacionar. Maiores informações, 21 horas, Geopolítica Multidimensional, episódio 1. Prezados analistas. Elon Musk cria a TerraFab, fábrica própria para não depender de fornecedores. Faça parte da IPO da SpaceX. TerraFab, já ouviu falar? Sabe do que está sendo falado aí? Não? Joga na inteligência artificial, joga aqui na plataforma do YouTube mesmo e pergunta lá na lupinha e joga essas informações e pega os vídeos e se familiariza com o que está sendo desenvolvido para você se manter conectado com as informações e atualizado. Ah, mas eu tenho 75 anos, Rafael, eu já sou um aposentado, o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Você tem o quantum de energia adequado, você tem a taxa vibracional adequada e você mantém
o olhar de um observador qualificado, evitando que o leite derrame. Não há outro motivo além desse. Sustenta e garante essa realidade. Porque se você não sustentar e garantir esta realidade, você pertencerá a uma realidade que escolheram por você. Qual é a realidade que você quer? A de saúde perfeita, de abundância infinita, de paz eterna? Ou quer uma realidade onde você vai depender de alguém escolhendo por você? Muita gratidão pela participação de todos a mais uma Assembleia Geral Cósmica. A gente tenta, eu e Rafael, trazer em menos de 44 minutos, mas 1h11, então, nossas desculpas, mas o conteúdo é tão relevante que ele escala em sentimento e emoção. O elemento ar hoje traz energia arquetípica e o ar trata da evolução. As segundas são evolutivas, por padrão. Temos aí agora esse conteúdo que é o geopolítica multidimensional, mas nada disso faz sentido se você persistir em deixar de fazer sentido. Se você acreditar que é um velho, uma velha, depauperada e triste, ou uma criança jovem demais, esquizofrênica, se você acreditar que o que você passa no meio da noite, quando vê vultos e assombrações, e nada faz sobre isso, então essa live não é para você. Esse conteúdo também não é para você. Porque você está acreditando no velho e permanecendo no velho. Esse conteúdo é para evolutivos. É para aquele que está tentando entender andando. Rafael faz isso, Cristiano também. Nós tentamos entender todos os dias a nossa posição andando para frente. O convite é, anda para frente também. E tenta entender junto conosco. Por isso que nós não somos gurus, nem mestres, e não pretendemos jamais ter seguidores, mas sim compartilhadores de conhecimento e sabedoria. Essa é a mensagem final do Rei de Todas as Terras para vocês. Muita gratidão pela presença de todos aqui. Faz a leitura aí, Rafael. Enquanto o Cristiano seleciona a nossa música aqui, vou ler uma página do livro Pérolas da Vida, página 15, elemento ar. Descemos dos céus para caminhar entre vós. Nos esforcemos para que sejam eternos estes dias, por amor ao Cristo e à criação. Sananda e nada. Gratidão. Vamos colocar a nossa melhor versão, mão no peito, olhar fixamente a mandala, respirarmos intensamente e só deixar fluir naturalmente, leve. Vocês já conhecem os procedimentos. Vamos imaginar agora que temos uma música adequada para isso e vamos nos silenciar. Vamos executar essa meditação hoje no silêncio do ouvir.